Seja bem-vindo ao podcast Rádio Lean. Neste programa eu trago dicas e insights sobre Lean, Six Sigma, melhoria contínua e gestão. Eu sou o Wilson Fogaça e te ajudo a ser um ninja da melhoria contínua e abrir as portas para uma carreira de alto nível. É o espírito de Kaizen. Pensar diferente, a gente tem que pensar em Kaizen. E é aí que a galera se confunde. Tá? É aí que está a confusão. Por isso que eu resolvi fazer esse podcast hoje para a gente falar sobre isso, certo? Kaizen não é um evento somente que a gente vai fazer para resolver as coisas. Kaizen não é uma melhoria contínua. Olha isso, cara, isso é muito louco. As pessoas confundem. Kaizen é melhoria contínua? Não é. Está extremamente conectado, está ligado, mas Kaizen não é melhoria contínua. Um depende do outro e a gente vai ver aqui, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Então, olha só que interessante, não é? Kaizen, vamos começar do começo. Kaizen é uma palavra de origem japonesa que quer dizer mudar para melhor, certo? Ou mudar todos os dias, ou é a somatória de pequenas mudanças, a somatória de pequenos avanços durante o dia a dia que vão resultar para algo melhor. Então, ele é a essência da melhoria contínua. Isso que é o Kaizen, palavra de origem japonesa. Mudar para melhor. Maravilha. Só que a gente precisa lembrar de tudo, é a gente lembrar daquela casinha lá da Toyota Production System, que é o TPS, certo? Ou STP, Sistema Toyota de Produção. É a casa do Lean Thinking, é a casa da melhoria contínua. E essa casa, ela diz o seguinte, ela tem que ter uma base muito sólida, certo? Como toda uma casa, como toda uma construção, você tem que ter base sólida, senão essa construção desaba. E a estrutura da melhoria contínua obedece isso. Então você tem que ter lá, por exemplo, estabilidade básica. Tem que ter as pessoas treinadas, as pessoas funcionando bem, sabendo, os métodos rodando, tudo isso você tem que ter. Maravilha. E aí, no meio dessa casa, você tem a figura das pessoas, tá bom? Pessoas treinadas, pessoas capacitadas continuadamente. É o que diz a essência da Toyota. Então, os maiores ativos de uma organização são as pessoas. Não são as máquinas, não são os equipamentos, não é o dinheiro. Sempre os maiores ativos são as pessoas que transformam. As pessoas que transformam processos, que transformam empresas, que vão transformar os nossos resultados. Legal? Então, isso tem que estar muito claro para a gente, que Kaizen é, acima de tudo, sobre pessoas, certo? Pessoas que fazem a diferença. Pessoas que entendem, que sabem fazer as coisas. É aí que vai começar tudo. E aí, olha só, uma coisa que é bem interessante, né, é a gente também pensar nesse quesito sobre aspectos culturais, por exemplo, de uma organização. Pensar em aspectos culturais de uma empresa. Porque sabe o que acontece? A gente tenta fazer Kaizen de uma forma um pouco indisciplinada. A gente não sabe muito bem fazer isso. E é interessante que se você perguntar ali para um japonês o que é o conceito de um dia perdido para esse japonês, ele vai te falar que um dia perdido para ele é um dia que ele não melhorou nada. É um dia que ele não mudou nada. É um dia que é exatamente igual ao outro. Olha que interessante isso aí. E se a gente perguntar isso para nós aqui no Brasil, o que é um dia perdido? É um dia que a gente não produziu, é um dia que a gente não bateu a meta, é um dia que a gente perdeu alguma coisa. É isso que a gente vai falar, certo? Então, Kaizen é muito mais do que isso. Primeira coisa, Kaizen é sobre cultura. É a gente ter essa vontade de fazer, ter essa cultura disseminada dentro da nossa organização. Certo? A gente quer melhoria contínua de forma abrangente, de forma orgânica dentro da nossa organização. Eu não quero só um departamento, só uma área. Então, por isso que é importante a gente entender isso. Kaizen é sobre cultura. E aí tem uma diferença entre clima e cultura, que a gente tem que entender. Certo? O que é o clima? O clima é o que a gente está sentindo agora, por exemplo.
A gente está aqui na nossa live, estamos batendo papo, estamos conversando um pouco sobre esse assunto importante, estamos num clima legal, aprendendo, estudando. Isso é clima, legal, maravilha. Cultura é quando muitas pessoas ao nosso redor estão fazendo isso. Então imagine que você está dentro da sua empresa e aí você tem toda a sua empresa trabalhando com isso. Isso é cultura. Se você tem só algumas pessoas trabalhando com isso, aí é clima, certo? Então a nossa função como ninjas da melhoria contínua, se é que a gente quer ser um ninja da melhoria contínua, é justamente a gente transformar esse clima em cultura. Isso é sobre cultura. E aí algo que eu sempre mostro nas minhas aulas, para os meus alunos, é aquela história dos jogadores japoneses quando eles saíram da Copa do Mundo, lá na Rússia. Lembram disso? O que eles fizeram? Foi interessante. Quando teve as Olimpíadas, o público, eles limparam os estádios aqui no Brasil, lembra disso? E eles ficaram famosos por isso, né? As pessoas olhavam assim e falavam, nossa, eles estão limpando os estádios, mas o público, o espectador. E aí na Copa do Mundo, quando os japoneses perderam o jogo para a Bélgica, eles deixaram uma plaquinha lá no vestiário, escrito em russo, obrigado Rússia, e limparam o vestiário. Olha isso. Gente, eles não precisavam fazer isso. Certo? Existem pessoas que são pagas para fazer isso. É o trabalho de algumas pessoas. Mas por que eles fizeram isso? Porque é algo cultural. É algo que faz sentido para os japoneses. Certo? Então é algo que você faz de uma maneira assim... Você nem pensa. É igual dirigir. Quando você vai dirigir teu carro, você pensa ali, ó, vou engatar a primeira, vou engatar a segunda, vou engatar a terceira. Você pensa nisso ou você sai dirigindo automático? É automático, é hábito, é cultural. Então, a gente tem que saber que se realmente a gente quer manjar de Kaizen, a gente quer ser um ninja da melhoria contínua, a gente quer entender de Kaizen, a gente precisa trazer isso para o âmbito cultural. Tem que ser automático. Eu quero melhorar todos os dias de forma automática. Olha que legal que é isso. Certo? Eu tenho que ter essa vontade, eu tenho que querer fazer isso. Então, essa é a verdadeira essência do Kaizen. Uma das, certo? Uma das. Então, a gente fala de true Kaizen. O verdadeiro Kaizen é esse. É esse sentimento, é a gente querer melhorar as coisas e fazer. Isso é super importante. A gente também tem que lembrar de uma coisa, tá bom? Kaizen também, acima de tudo, é sobre estudo. É a gente aprender a reconhecer os nossos problemas. E aqui está um dos grandes desafios de uma empresa para ela ser enxuta. Né? Quando a empresa ela passa por uma transformação Lean, que ela vai trabalhar com Lean Thinking, com Lean Management, como você quiser chamar, ela tem vários desafios, é muito difícil. Então você tem desafios com as lideranças, você tem desafios com a aceitação das pessoas, você tem desafio com a disciplina, você tem o desafio do engajamento, certo? Você tem inúmeros desafios quando você começa a entrar numa jornada Lean, quando a sua empresa começa a entrar numa jornada pela melhoria contínua, certo? Para ser enxuta, empresas enxutas e altamente eficientes. E um dos entraves é o reconhecimento dos problemas. O que a filosofia Lean nos diz, um dos alicerces da filosofia Lean e do Kaizen, é a solução de problemas por todos os membros da organização. Todo mundo tem que saber resolver o problema. Todo mundo tem que querer resolver o problema. Do presidente da empresa até a galera que está lá na linha de produção, no pátio da logística, o pessoal que está no Gemba mesmo fazendo acontecer. Certo? Isso é o que prega a filosofia Lean. E isso é muito difícil. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Difícil por quê? Porque ainda a maioria das empresas, a maioria das pessoas não conseguem reconhecer os seus problemas. Eles acham que problema é problema, sendo que você não ter um problema é o teu problema. Olha isso. Não ter problemas é o teu problema.
É o que acontece quando eu vou fazer as minhas consultorias. O dono da empresa vai lá, me contrata para fazer a consultoria para ele. Beleza, maravilha. Aí eu chego lá na área para falar com o gerente de área, o coordenador de área, quem quer que seja. E aí, cara, como é que tá a tua área? Ele fala, não, Wilson, tá tudo bem, tá tudo certo. Não temos problema aqui na minha área. Quando alguém me fala isso, eu já começo a desconfiar. Eu já falo assim, olha, tem coisa errada aí. Tem algo errado, certo? O problema é você não ter o problema. Começa aí. Por quê? Porque todas as empresas têm problemas, gente. Não existe empresa perfeita. Nunca. Isso nunca vai existir empresa perfeita. Certo? Então a gente tem que ter essa consciência, tá? Essa consciência de que a gente tem que reconhecer os nossos problemas para que uma empresa possa crescer, para que a gente possa fazer Kaizen. Simples assim. A gente tem que ter essa habilidade, tem que conseguir reconhecer esses problemas. Quando a gente não faz isso, quando a gente não interpreta os nossos problemas como matérias-primas, o que acontece é que a gente não consegue fazer coisas boas. A gente não consegue ter entregas legais, simples assim, certo? A gente tem que entender que problemas valem ouro para a gente, porque é através dos problemas que a gente aprende. É através da correção dos problemas que a gente aprende. Então, já dizia Sócrates, já falava sobre isso, certo? Nossa, viu, você está falando da relação de Sócrates com melhoria contínua. Gente, para quem não conhece a história de Sócrates, eu vou contar aqui. Sócrates, o filósofo grego, o pensador grego, Sócrates, a mãe de Sócrates é parteira. Olha isso, a mãe de Sócrates era parteira, tá bom? E aí Sócrates, quando criança, ele observava o trabalho da mãe dele, certo? Então, ele foi aprendendo algumas coisas, e uma das coisas que Sócrates aprendeu é que a mãe dele, ela ajudava as pessoas a dar a luz, mas não era ela que dava a luz propriamente dita. Ela ajudava as gestantes a dar a luz. Então ela fazia aquele apoio, ajudando as gestantes, isso, aquilo, né? Força, empurra, ajudando a mamãe a ter o neném. E aí, de tanto perceber isso, Sócrates desenvolveu uma filosofia, um método de ensino para as pessoas, através da transmissão de conhecimento da filosofia, chamada de maiêutica. E na maiêutica, Sócrates falava para as pessoas, olha, vocês já nascem sabendo tudo. Vocês só precisam de alguém que os faça lembrar. Olha isso, que legal. Você já nasce sabendo tudo. Você só precisa de alguém que te faça lembrar. Certo? Esse é o princípio da maiêutica. O que isso tem a ver com Kaizen? Olha isso, gente. O que isso tem a ver com Kaizen? Tudo. Porque o verdadeiro líder Lean, a liderança Lean, não é aquela liderança que dá as respostas. O verdadeiro líder Lean é o líder que sabe perguntar, é o líder que sabe fazer boas perguntas, é o líder que orienta a sua equipe, para a sua equipe, através da orientação do líder, dar as respostas. É o líder que faz com que a sua equipe dê a luz, como a mãe de Sócrates ajudava as parteiras a dar à luz. Então, o verdadeiro líder Lean, ele ensina para a sua equipe as técnicas, ele ensina as ferramentas, mas o mais importante para o líder Lean, o que ele mais tem que ensinar para a sua equipe, é o que é o espírito de Kaizen. O que é a essência do Kaizen, que é querer melhorar, que é querer fazer, que é ter essa vontade e entender que problemas são matérias-primas. Que toda vez que o seu cliente reclama, que o seu cliente enche o seu saco, que o teu índice de não conformidade está lá em cima, é ruim, mas é bom. Porque você tem como trabalhar. E aí você dispara o gatilho da melhoria contínua. E à medida que você vai resolvendo isso, a sua equipe fica mais animada. Começam a aparecer os resultados. As pessoas ficam mais satisfeitas, ficam mais felizes no trabalho. Isso é muito legal. Então você tem evolução. Você consegue ver o seu processo evoluindo, o dinheiro sobrando, o nível de reclamação caindo.
Mas a gente precisa reconhecer os problemas. Então, senhores e senhoras líderes, não tenham medo de reconhecer os seus problemas. Não tenham medo de expor os seus problemas em uma reunião de gerenciamento diário, por exemplo. Porque é através dessa reunião de gerenciamento diário que a gente vai disparar o gatilho da estabilidade básica, do Kaizen e da melhoria contínua. E aí vem aquela pergunta que não quer calar. Kaizen é igual a melhoria contínua, sim ou não? Gente, olha só, sinto lhes dizer, mas Kaizen não é igual a melhoria contínua. Daí você vai falar, Wilson, você está ficando louco, Kaizen não é igual a melhoria contínua. Não é igual, mas são coisas que conversam, têm que estar conectadas, certo? Então, como é que funciona isso? Primeira coisa, vamos entender o que é a melhoria contínua. Melhoria contínua é algo externo, é algo que vem de fora para dentro. Então, eu sou promovido por uma necessidade de mudança, por algo que me promove, uma necessidade de mudança, que eu vou chamar de força externa, tá bom? Então, é quando o meu chefe me pede alguma coisa, é quando o indicador tá ruim, o cliente está reclamando, eu estou vendo aquele problema fisicamente lá na área. Então, isso é uma força externa, certo? Isso que promove a minha necessidade de melhoria contínua. Mas geralmente é um problema, geralmente é uma reclamação, geralmente é o chefe que pede alguma coisa. Aí a gente vai traduzir isso em necessidades de melhoria e aí depois disso a gente vai aplicar as ferramentas. Então eu vou lá, vou fazer um mapa de fluxo de valor, vou fazer um Ishikawa, vou fazer um brainstorming, vou fazer uns 5 porquês, certo? Eu vou usar todas aquelas ferramentas, a aplicação daquelas ferramentas dentro do meu contexto. Isso é melhoria contínua, não tem nada de errado com isso. Vou investir em máquinas, equipamentos. Gente, está tudo certo. Eu quero melhorar a minha condição. Mas quando a gente fala em Kaizen, Kaizen muda tudo. Kaizen é uma força interna. Eu tenho vontade de fazer aquilo. Eu tenho vontade de reviver o meu potencial, de mudar a minha atitude. Eu tenho uma força de vontade para quebrar o que eu chamo de status quo, que é a minha situação atual, o meu sentimento atual. Como eu estou agora, como eu estou me sentindo. Isso é o status quo. Então, Kaizen é isso. É quando você tem vontade de fazer. Quando a gente fala com um japonês, que a gente pergunta para ele o que é um dia perdido para ele, e ele fala que um dia perdido para o japonês é aquele dia que ele não melhorou nada, que foi igualzinho ao dia anterior, esse é o sentido. Ele quer fazer, ele sente isso, ele tem essa necessidade de fazer. É um hábito, vira um hábito fazer. Ou seja, eu tenho algo que é bom, eu vou deixar ele melhor ainda, porque eu quero fazer, e não porque vem algo externo. Então, esse é o verdadeiro espírito do Kaizen. E aí é quando a gente desenvolve a coragem para continuar melhorando, não importa o que aconteça. Isso é a coragem. Não importa se você está cheio de problema na sua área, não importa se tem poucas pessoas, não importa se o seu chefe não te apoia. E eu ouço muito isso. Ai, Wilson, meu chefe não me apoia. Seja você, Lin. Seja você o primeiro agente catalisador da mudança. Seja você a pessoa que promove a mudança, que promove algo diferente. Porque daí você contagia as pessoas com isso, certo? Com esse sentimento de mudança, com essa necessidade, com a melhoria contínua. Alguém tem que começar. E aí a gente tem que ter essa coragem de querer fazer melhoria contínua, certo? Essa necessidade. Então, esse é o verdadeiro espírito de Kaizen. A gente tem essa coragem para fazer isso. Legal? Isso é super importante. E aí, algo que eu sempre também trago de prático nos nossos podcasts aqui na Rádio Lean são dicas, conteúdos que você pode aplicar já no dia seguinte na sua empresa. Tá bom? Isso é bem importante. Então, a gente traz aqui a teoria, que nos embasa sobre os nossos estudos, e a gente também traz a prática para você meter a mão na massa e começar a se tornar um ninja da melhoria contínua já no dia seguinte. Legal? Então, uma das práticas interessantes
é organizar um evento Kaizen. Cada empresa chama isso de uma forma diferente. Então você tem empresas que chamam de evento Kaizen, de Quick Kaizen, de semana Kaizen, por exemplo, certo? Aí você tem Blitz Kaizen, Kaizen de 2 dias, Kaizen de 3 dias, Kaizen de 4 dias. Depende. Depende do teu contexto. Depende do que você quer arrumar, certo? Então, é muito comum a gente fazer Quick Kaizen em rodadas Kaizen ou eventos Kaizen para você melhorar o layout de uma área, para você fazer um 5S, para você fazer algumas coisas, ou Blitz Kaizen, identificação de área, layout, tudo isso. E aí você também tem a semana Kaizen, normalmente que você faz com um evento de moderação já um pouco maior, para você atacar um processo mais complexo, um processo administrativo. Enfim, existem formas diferentes de se fazer o evento Kaizen. Legal? O grande ponto é que todos eles devem passar por 8 passos básicos, certo? Que se você cumprir esses 8 passos, você com certeza consegue organizar um belo de um evento Kaizen e com certeza tem um resultado legal, tá bom? O primeiro deles é definir o líder e o time do Kaizen. Então você tem um problema, você tem uma oportunidade de melhoria para isso, bacana. O seu chefe já pediu para você resolver, ou o teu status quo do Kaizen já te apontou para você melhorar aquela condição. O próximo passo é definir o líder e o time Kaizen. E como é que você faz isso? Você tem que trazer pessoas que entendam do processo, pessoas que saibam o que está acontecendo. Por que a gente fala muito isso com os líderes sobre a questão do iceberg da ignorância, por exemplo? Certo? Por quê? Porque os líderes eles não enxergam tudo que acontece na operação, não enxergam lá no Gemba o que está acontecendo. Quem enxerga isso são as pessoas que sangram, que executam as tarefas, as pessoas diretamente ligadas na operação do dia a dia. É essa galera que a gente tem que ajudar. Então, você tem que trazer essas pessoas para o seu evento Kaizen, porque são eles que conhecem os problemas. Você não conhece, você não sabe direito. Recentemente eu fiz consultoria em uma empresa e eu acompanhei um evento Kaizen deles e eles só chamavam os supervisores, só os líderes para participar do Kaizen. E eles não conseguiam resolver os problemas e eles não entendiam por quê. Eu falei, gente, é simples. Vocês precisam trazer pessoas que sangram, pessoas que participam do processo que podem contribuir. Então defina essa equipe baseado nisso, tá bom? As pessoas que estão junto com você, que conheçam o processo. Traga desde diretor, gerente, supervisor, estagiário, analista, operador de máquina, operador de empilhadeira, motorista, enfim, desde processos administrativos e processos operacionais, todos os níveis hierárquicos, certo? E trate todas as pessoas iguais. Claro, essa é a essência do Lean, certo? Então isso é bem importante, ter essa equipe de hierarquias diferentes, para você enxergar o problema. E aí no passo 2, você tem que definir o propósito do seu Kaizen, certo? Por que estou fazendo isso? E isso é muito importante, eu falo muito isso nas empresas, que uma empresa só está pronta para entrar na jornada Lean, na jornada Lean Manufacturing, Lean Management, como você quiser chamar, a partir do momento em que as pessoas entendem o propósito delas dentro da organização. Ou seja, para que eu existo? Para que eu estou trabalhando? Por que eu estou trabalhando? O que eu estou fazendo aqui? O que você espera de mim? O que eu espero da organização? São perguntas associadas ao propósito que a gente tem que entender. Então, o verdadeiro líder Lean é aquele líder que dá o propósito para o seu time. Propósito. Então, o seu time precisa entender o propósito desse Kaizen. Por que nós estamos fazendo isso? E isso parece ser algo básico, mas a gente confunde. A gente vai lá, olha o indicador, olha um problema e sai correndo para resolver, mas quando a gente pensa, mas eu preciso fazer isso mesmo? Eu preciso disso? É esse o caminho? Propósito.
E aí a gente consegue ter um trabalho bem melhor, certo? Então, defina o seu propósito, tá bom? Depois disso, você vai no passo 3, entender a tua condição atual. O que está acontecendo agora? Qual é o nosso problema? Quais são as nossas restrições? O que a gente precisa resolver? E, principalmente, trazer fatos e dados, trazer evidências para essa análise. O grande problema das organizações, quando elas tentam fazer um Kaizen e ficam rodando sem sair do lugar, é que as pessoas não trazem a evidência. E aí a gente não sabe qual é o tamanho do problema. E eu falo isso nas minhas aulas. Você tem que entender se o problema é do tamanho do monstro ou se é do tamanho de uma lagartixa. Porque isso vai definir o esforço, a tua matriz de esforço e impacto, por exemplo, a tua priorização das atividades. E você só entende a situação atual ou condição atual quando você traz esses elementos, que você entende qual é o tamanho do monstro, quais são os dados, quais são os números, quais são os indicadores que evidenciam o tamanho do problema. Terminado isso, no passo 4, você pode projetar a condição-alvo. Beleza, maravilha. Então, onde eu quero chegar? Onde a gente quer entregar? Qual é o nosso futuro? Quais são os nossos desejos? Isso é muito importante, gente. É muito importante. E outra vez, o grande erro das organizações, em um Kaizen também, é fazer, por exemplo, o mapa de fluxo de valor, construir esse MFV e colar na parede, só da situação atual. Elas não projetam o alvo. E sabe qual é o problema disso? Quando você faz um mapa de fluxo de valor, que você só está mapeando a tua situação atual, você está secando o gelo. Você está fazendo, na sua maioria das vezes, contramedidas, certo? Que é aquela medida assim para você estancar o problema agora, mas ela não resolve o problema na causa raiz. Agora, se você faz um mapa de fluxo de valor da situação alvo também, então você tem lá situação atual e situação alvo do lado, você está olhando o futuro, você está projetando o alvo, você está pensando como vai ser o teu processo. E aí você enxerga a melhoria contínua de uma forma holística e não apenas problemas a serem resolvidos. Isso muda tudo, é outro pensamento, é outra reflexão. Então sempre projete a condição alvo. Qual é o nosso futuro? Qual é o nosso desejo? Como que tem que ser o processo? E aí você faz o mapa de fluxo de valor e fala, cara, que legal que vai ficar o processo. Olha como vai ficar prático, como a gente vai eliminar as perdas e os desperdícios dele. No passo 5, o que você faz? Você teve uma primeira leitura da condição atual, você projetou seu alvo, agora você consegue entender o gap, a tua distância para chegar no alvo. E aí você tem que perguntar, tá bom, o que nós precisamos fazer para chegar lá? O que nós precisamos ter em termos de entregas, pessoas, recursos, processos, sistemas, máquinas, para a gente chegar lá? Para a gente ter a nossa condição-alvo atendida. Quais são as nossas necessidades e qual é o tamanho do nosso desafio para chegar lá na situação-alvo. Esse é o teu quinto passo, para você entender o nível e a intensidade dos esforços que você tem que colocar no teu Kaizen. Depois que você entendeu isso, você está pronto para definir as suas contramedidas. O que são contramedidas, ou também chamado de medidas de contenção? São aquelas medidas que você vai tomar imediatamente perante o seu problema para evitar que o seu cliente sofra maiores consequências em termos de qualidade, em termos de tempo do seu produto, para que ele não receba produtos ou serviços com defeitos, por exemplo. Isso são contramedidas. É aquilo que você tem que resolver agora, porque o teu cliente está sendo impactado. Ele está reclamando, ele está recebendo coisas com defeito, certo? Então, isso são contramedidas. Fecha a torneira do teu processo. Mas depois você tem que voltar na causa raiz. É como a gente socorre uma pessoa que é atropelada, por exemplo. Né? O cara está andando na rua e aí passou alguém e foi atropelado. E você viu aquela pessoa sendo atropelada. O que você faz?
Primeira coisa, você vai lá, isola a área, certo? Põe ali alguma coisa no chão para parar o trânsito, abre um espaço, tenta conversar com a pessoa para ver se ela está consciente, liga lá para o SEAT ou a ambulância e tenta manter aquela pessoa o mais confortável possível até chegar o socorro para ela. Não é isso que a gente faz? São as contramedidas. Você está tentando manter a pessoa viva. Só que chega um momento que apareceu a ambulância, pegou essa pessoa e levou ela para o hospital. Lá no hospital ela vai ser tratada, vai ser curada para ela ficar boa. Não é isso? Que é exatamente o que acontece numa empresa. Então, o seu problema está cheio de problemas, o seu processo está cheio de dificuldades, você coloca uma série de contramedidas para ele não morrer, para ele parar de impactar o seu cliente, mas depois você tem que mandar ele para o hospital. E ir até o hospital em uma empresa é você mergulhar na análise da causa raiz dos seus problemas, para que eles não voltem a acontecer, certo? Então, no teu passo número 6, você defina as contramedidas e depois você projeta o teu plano de ação, as tuas análises de causa raiz. Legal? No passo 7, você vai definir os seus indicadores do Kaizen. Como que você sabe se o Kaizen está dando certo? Como que você sabe se o Kaizen vai funcionar ou não? Então você precisa definir indicadores táticos e operacionais, certo? Que são indicadores que vão te mostrar a realidade do processo. Como que ele está acontecendo? Como que o processo está rodando? E aí você consegue fazer um bom trabalho. Porque se você trabalha, faz um plano de ação, entende um monte de coisa, e os seus indicadores táticos e operacionais, eles caem, pode ser que você esteja trabalhando para o lado errado, para a direção errada. Então, numa jornada de melhoria contínua, a gente tem que ter essa capacidade de pivotar. O que é pivotar? É mudar de direção. Só que eu vou fazer essa mudança baseado em leituras de indicadores, que vão me mostrar se eu estou indo para o lado certo ou se eu estou indo para o lado errado. Então, defina os seus indicadores táticos e operacionais junto com o time de Kaizen. E aí, feito tudo isso, você está pronto para organizar o plano de ação. Legal? No plano de ação, que você vai colocar responsável, prazo, data, tudo bonitinho, para que você possa fazer o seu trabalho bem feito, para que você possa ter ali um bom plano de ação e fazer um evento Kaizen de sucesso, certo? Para que você traga resultados consideráveis na sua organização. Maravilha? Então, eu queria super agradecer aqui pela audiência. Espero que você tenha gostado desse podcast, onde nós falamos hoje, neste episódio, sobre a essência do verdadeiro Kaizen. E continua com a gente nas próximas quintas-feiras e terças-feiras, que temos bastante conteúdo para você virar um ninja da melhoria contínua. Beleza? Galera, aquele abraço e até o próximo episódio. Seja bem-vindo ao podcast Rádio Lean. Neste programa eu trago dicas e insights sobre Lean, Six Sigma, melhoria contínua e gestão. Eu sou o Wilson Fogaça e te ajudo a ser um ninja da melhoria contínua e abrir as portas para uma carreira de alto nível.